Olá, eu sou o professor Alexandre e faço parte do curso Simplifica. O curso Simplifica está preparando para você, no canal Simplifica Alexandre, uma aula exclusiva de matemática básica para você que está se preparando para o Enem. Uma vez que você sabe que matemática básica é um tópico importante dentro dessa mala de conhecimento que você leva para fazer essa prova. Então, olha só, galerinha, após essa aula, se você gostou, curte, dá um like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações das aulas que nós vamos estar postando para vocês. Tudo bem? Então, após a vinheta, se prepara para a nossa aula de hoje. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre divisibilidade. Tá, Alexandre, mas o que é divisibilidade? Eu coloco para você assim, ó, um número é divisível por outro se produz um resto na divisão igual a zero. Então, se o resto da divisão for zero, eu posso afirmar que o número ele é divisível por outro. Então, olha só esse exemplo que eu coloquei aqui para você. 17 dividido por 5. Lembra aí que você tem aí o método de divisão de Euclides, um que você aprendeu lá no ensino fundamental. Então, você coloca aqui para mim assim, 17 dividido por 5. Ah, vamos pensar, vamos resolver isso aqui. Coloco 3 aqui. 3 vezes 5 dá 15. Para 17, produz um resto igual a 2. Observa que esse número que eu estou escrevendo aqui para você é o que nós chamamos de quê, Alexandre? De resto da divisão. Tudo bem? Produzimos um resto igual a 2. Então, isso posso afirmar com toda certeza que 17 não é um número divisível por quem? Por 5. Tudo bem? Uma vez que o número é divisível por outro, se produz um resto igual a zero. Observa que você tem um exemplo agora aqui ao lado, que é o 20 dividido por quem? Por 4. 20 dividido por 4, Alexandre, 20 é divisível por 4? Vamos ver. Se ele produzir um resto igual a zero, significa dizer que ele é divisível por 4. Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Ó. Eu posso pensar aqui no 5, olha, 5 vezes 4 dá 20, para 20 não falta nada. Observa que você tem aqui, ó, aquilo que nós chamamos de resto. Esse resto foi zero. Então, se resto aqui, ó, é igual a zero, significa dizer o que, Alexandre? Que 20 ele é divisível por 4. Então, eu posso escrever esse 20 da seguinte forma, ó, 20 pode ser 4 vezes quem? 5 mais quem? Mais 0. Eu posso representar esse mecanismo através de uma equação, em que eu peguei o 20, que representa o dividendo, que vai ser igual o 4, que é o divisor, vezes os 5, que é o quociente, mais o meu resto da divisão. Tudo bem, gente? Então, olha só. Produziu, se eu tenho uma divisão e eu tenho um resto igual a zero, tá? Se eu peguei um número e dividi por outro e produzi um resto igual a zero, significa dizer que eu posso afirmar que esse número ele é divisível por esse. Por exemplo, e eu tenho aqui que 20 é divisível por 4, mas também 20 é divisível por quem, gente? Por 5. Tudo bem? E isso também me dá uma ideia importante. Me dá a ideia de quê, gente? De múltiplo. Quando é que um número é múltiplo de outro? Dá uma olhadinha aí em cima. Ele diz assim, ó. Um número é múltiplo de outro se existe um terceiro número que multiplica com o segundo para que o resultado desse produto seja o primeiro. Espera aí, professor, não entendi nada. Você entendeu sim. Dá uma olhadinha aqui, ó, bem aqui ao lado. Você tem que 20, ele é múltiplo de 4. Olha lá, ó, 20 é múltiplo de 4. Por que 20 é múltiplo de 4, Alexandre? Porque existe um terceiro número que é quem? O 5, que multiplica 4, que vai ser igual a quem? A 20. Por exemplo, eu posso dizer que 15, ó, é múltiplo de quem? De 3. Por que 15 é múltiplo de 3? Porque existe um terceiro número que é quem? O 5, que multiplica 3, que o resultado dessa multiplicação vai dar 15. Então, olha só, velho. Observa que o 15, o exemplo que eu estou colocando aqui em cima, você sabe que o 15 ele é divisível por 3, porque vai produzir um resto igual a 0. Também é divisível por 5, porque vai produzir um resto igual a 0. Mas 15 é múltiplo de 3 e é múltiplo de 5. Mas espera aí, Alexandre. Eu estou falando de coisas aqui, ó, que foram escritas de forma diferente, mas que no final elas representam o mesmo resultado. Tudo bem, gente? Então, dá só uma olhadinha aqui para mim assim, ó. Quando é que um número é divisível por outro? Quando produz um resto igual a 0. Ou seja, o resultado, tá? Peguei um número, dividi ele aqui, tá? Se o resto da divisão for 0, eu posso afirmar que o primeiro número é divisível pelo segundo. Quando é que esse número é múltiplo de outro?
quando existe um terceiro número que multiplica o segundo, que vai ser igual a quem, gente? O resultado dessa multiplicação vai ser igual ao primeiro. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Então, com isso, eu consigo trabalhar coisas importantes para você escrever essa representação que você está vendo aí do método de divisão euclidiana da seguinte forma, olha, você tem aqui, ó, dividendo, você tem divisor, você tem resto, você tem coeficiente, e eu posso representar ele como eu escrevi há pouco para você. Você tem lá, o dividendo é igual ao divisor vezes o coeficiente mais o resto. Esse mecanismo da divisão ela funciona até quando? Quando você tem um resto maior ou igual a zero e menor que o divisor. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Essa representação, ou seja, esse mecanismo de divisão, eu posso estar fazendo outro vídeo bem legal para estar mostrando isso para você. Tudo certo? Então, olha só. Hoje, nós vamos começar a trabalhar também o conceito de um número primo. Olha só o que eu tenho aqui. Um número natural, n, diferente de 0 e 1, então, seja, não pode ser 0 e não pode ser quem, Alexandre? Não pode ser 1. Admite somente dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, se eu tenho um número natural, olha lá, número natural, que não pode ser o 0 nem 1, que admite dois divisores, eu classifico ele como sendo primo. Caso contrário, eu chamo para ele de quê, gente? De número composto. Tudo bem, gente? Então, o que é um número primo? É um número natural, diferente de 0 e 1, que admite apenas dois divisores, um 1 e ele mesmo. Tudo bem? Então, olha só. Se eu colocar essa sequência para você aqui, você observa que você tem o 2, ele admite apenas dois divisores, um 1 e ele mesmo. Então, ele é primo. E eu posso escrever ele como sendo o único par primo que você tem. O 3 também admite apenas dois divisores. Mas o 4, Alexandre, o 4, ele admite ele mesmo, que é o 4. 4 é divisível por 4, ele é divisível por 2 e é divisível por 1. Então ele não é primo, ele é o quê? Composto. Tudo bem? E observe o seguinte, gente, todo número composto, ele pode ser escrito como produto de primos. Tudo bem? De dois ou mais primos. Tudo certo, gente? Olha, o 4 pode ser escrito como 2 vezes 2. Tudo beleza? Professor, e o 5? O 5, ele é primo. Mas o 6 não é primo, né? Isso, ele é o que? Composto. Observa que todo número composto pode ser escrito como um produto de 2 ou mais primos. Olha lá, 7 é primo. 8 é primo? Não. Olha lá, é um número composto. Professor, 9 é primo? Não, ele é um número composto. Tudo bem? 10 é primo? Não, ele é um número composto. Mas 11? 11 é primo. Tudo bem, gente? Então, você pode verificar da seguinte forma. Quando é que você tem um número primo? Você tem um número primo quando você tem um número natural, diferente de 0 e 1. Tudo bem? Não pode ser o 0 e não pode ser o 1. Tudo bem? Tudo tranquilo? Que admita apenas dois divisores. O 1 e ele mesmo. Tudo certo, galera? Tudo belezinha? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Professor, o que eu tenho que aprender? Eu tenho aquilo que nós chamamos de números primos entre si. O que são os números primos entre si? Dizemos que os números são primos entre si quando o 1 é o único divisor comum de dois ou mais números naturais não nulos. Então, dá uma olhada para cá. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa sequência aqui, 2, 3, 4. Eu posso afirmar para você que eles são primos entre si? Posso. Por quê? Mas espera aí, você deve ficar perguntando para mim assim, professor, mas o 4 bem aqui, ó, 4 ao lado aqui, ele não é primo. Ele não é primo, ele é composto. Mas espera aí, a definição de primos entre si é diferente da definição de primos. Eu estou dizendo para você que o número, dois números ou mais números são primos entre si, se ele admite o que, gente? Um único divisor, ou seja, 1. Tá? Então, olha só, não existe um número que divide o 2, o 3 e o 4 ao mesmo tempo que seja diferente de 1. Então, eu posso dizer que 2, 3, 4 são chamados de primos aqui, ó. Tá? Eles são primos entre si. Então, olha aí, ó. 2, 3, 4, eles são primos entre si. Beleza? Da mesma forma, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 5 e quem? 6. 5 e 6, tu observa que o 6 é um número composto. Mas espera aí. Não é essa a definição. A definição diz 5 e 6 vão ser primos entre si se um único divisor comum, ou seja, aquele rapazinho que divide os dois ao mesmo tempo, for quem?
for 1. Então eu posso dizer que esse rapaz aqui, ó, essa galera, vão ser primos entre si. Tudo certo, gente? Vão ser primos entre si. Então tá aí mais um conceito importante. O conceito de primos entre si, e você também aprendeu anteriormente o conceito de números primos. O que você precisa saber agora? Quando é que você tem um número par? Tudo bem? É todo número divisível por 2, ou seja, que pode ser escrito na forma 2n com n pertencente aos inteiros. Velho, presta atenção aqui, ó. Se eu pensar como n aqui, ó, n pertencente ao conjunto dos inteiros, eu vou escrever aqui uma parte só. Os inteiros, o que, velho? Os inteiros não negativos. Tá, lembra lá que são os inteiros não negativos. Se eu representar aqui os inteiros não negativos, eu posso escrever aqui como sendo 0, tudo bem? Posso escrever como sendo 1, 2, 3, 4, tá? Pontinho, pontinho. Se eu considerar essa rapaziada, eu posso dizer, olha aqui, ó, 2 vezes, já que a minha função aqui é 2 vezes n, 2 vezes 0 vai dar 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. Observe que eu posso escrever aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ei, pontinho, pontinho. Você observa que você tem aquilo que nós chamamos de progressão aritmética, né? Dentro desses números, dessa sequência aí que eu estou colocando para você, que é justamente a sequência dos números pares. Tudo bem, gente? Então, todo número que pode ser escrito na forma aqui, ó, 2n, ou seja, que seja múltiplo de 2, se é múltiplo de 2, ele é divisível por 2, então você tem que ele é um número par. Tudo bem? Professor, e quando é que eu tenho um número ímpar? Quando você tem um número escrito na forma o que, velho? 2n mais 1. Então, lembrando lá, de novo aqui, ó, n pertence aos inteiros, estou limitando aqui o meu conjunto, aonde esse conjunto aqui você já sabe que pode ser quem? 0, 1, 2, 3, 4, pontinho, pontinho, tudo bem? Então, ó, se eu escrever assim, ó, 2 vezes 0 mais 1, isso aqui dá 1. 2 vezes 1 mais 1, isso dá 3. 2 vezes 2 mais 1 dá 5. 2 vezes 3 mais 1 dá quanto? Dá 7. Observe que eu estou representando aqui, ó, 1, 3, 5, 7. Quem mais, gente? 9. Olha aí, ó, 11. Quem? 13. Pontinho, pontinho. De novo, eu tenho uma progressão aritmética de razão 2, que representa justamente a sequência dos números o quê? Números ímpares. Cada número desse é escrito na forma o quê, gente? 2n mais quem? Mais 1. Tudo bem, gente? E aí eu consigo montar para você, tá? Os números ímpares. Tudo beleza? Então, olha só, velhinho. Você tem aqui, tá? Definições hoje que foram de extrema importância para o desenvolvimento das nossas próximas aulas. Tranquilo? Se você gostou da nossa aula, não esquece de dar um like, certo? Se inscrever no nosso canal, que isso vai ajudar muito o meu trabalho. Tudo bem? Obrigado por hoje e até a nossa próxima aula.